acertou com o Flamengo, vai ficar no rubro-negro, fechou contrato, mais um ano e falou que fez o que o coração dele mandou. Ele ficou onde ele queria ficar realmente. Vamos colocar então no telão também o Felipe Schmidt, nosso setorista, repórter que acompanha o dia a dia do rubro-negro carioca. Cadê ele para a gente formar um trio agora no telão? Tá pronto já o Felipe? Tá pronto. Seja bem-vindo, Felipe. Boa noite. Já vamos começar, então, com essa notícia boa para a torcida rubro-negra. Boa noite, Karine. Boa noite, Rafa, Ricardinho. Uma novela que vinha se arrastando há alguns meses. É uma reunião hoje, nessa quinta-feira, entre o Marcos Braz, vice de futebol, o empresário do Diego Alves, o próprio Diego Alves. Chegaram a um acordo, um consenso. Contrato renovado, 1 ano. Valores ali também chegaram a um acordo, renovaram por mais 1 ano. Deve ser assinado no mais tardar até amanhã esse contrato novo. Vamos lá então, Rafa, analisar o que a gente tanto falava dessa novela todos os dias aqui no Troca. Ricardinho também acompanhou, falávamos da importância de ter o Diego Alves, mesmo com o Hugo Souza, perdão. Rafa, eu vou passar a bola primeiro para você, para falar então dessa renovação, e depois o Ricardinho já na sequência. Seria um rompimento, né, que vinha se desenhando pelas declarações, enfim, pela forma como a negociação se alongou e foi tocada também por parte do Flamengo. Seria um rompimento ruim para os dois, né? Eu acho que é daí que vem um pouco essa declaração do Diego, que é claro que tem também um quê de afago no torcedor, do ficar onde o coração indicou, né? Mas uma saída não seria boa para ele também. Está estabilizado, tem um salário muito acima do padrão brasileiro, claro, jogando na equipe que tem a condição de lidar um salário acima do mercado, né? E pelo que produz, pelo goleiro de qualidade que é. Mas ir para o Flamengo também, ter apenas o Hugo no primeiro momento e principalmente se movimentar no mercado para ter um substituto à altura ou alguém para competir minimamente ali à altura, poderia ser uma dificuldade também para princípio de temporada. Não sei se o Felipe pode trazer para a gente se acabou ficando algo no meio do caminho entre o que foi oferecido e depois retirado, né, ali atrás. A gente está falando de uma renovação só por 1 ano. Esse é um lado que o Flamengo leva, já que num primeiro momento existia uma tentativa de acordo por parte do Diego para 2 temporadas, né? Uma estabilidade, alongando um grande salário por um período maior, e um goleiro já com uma idade mais avançada. Mas principalmente a questão do que seria o aumento, se 10%, 30%, se aumentou um pouco com relação à última proposta recusada pelo Diego, mas acho que no fim das contas fica bom para todo mundo. E se tiver um ano extremamente irregular na próxima temporada, fatalmente vai passar por um processo de renovação ali na frente, no fim de 2021. Né? Felipe, você tem essa informação até para a gente já passar para o Ricardinho? Foi, na verdade, uma acomodação, né? Cada um cedeu um pouco de um lado, como o Rafa falou. O Diego queria 2 anos, o Flamengo conseguiu renovar por 1, que era o encontro da diretoria de início. Provavelmente ali a gente não tem números exatos, mas o Diego conseguiu um aumento um pouquinho maior, né? A proposta inicial do Flamengo era um aumento de 10%, o Diego queria 30%, ficou ali no meio do caminho que acabou agradando a todo mundo para todo mundo pudesse chegar a esse acordo e renovar esse contrato. Ricardinho, quero escutar você agora sobre a importância dessa renovação para o Flamengo. Já estou vendo na hashtag Troca de Passos pessoal falando boa notícia, a renovação, estava todo mundo esperando realmente que o Diego Alves ficasse. Acho que ficou bom para todo mundo, porque o Diego conquistou um espaço especial no coração do torcedor e merecidamente pelas conquistas e pelo desempenho que ele teve até aqui. Acho que profissionalmente para ele é ótimo, ele continua no clube que conquistou títulos, continua num grande clube, toda a estrutura, com contrato renovado, se houve um reajuste alto ou não, enfim, acho que foi algo que o interessou. Acho que uma saída para ele agora também não seria interessante, ele já não é nenhum garoto, né? Já andou aí pelo mundo, e para o Flamengo também. Quando existe o interesse de ambas as partes, e desde o início isso foi colocado bem claro, né? O Diego gostaria de continuar, o Flamengo também. Aí era questão de ajuste, isso aconteceu hoje, um cede um pouquinho daqui, o outro dali, e continuam juntos aí por mais 1 ano. Acho que é bom para o Flamengo, é bom para o Hugo também, porque o Hugo esse ano que despontou,
fez bons jogos, em algum momento comentamos até que ele merecia uma continuidade, aí houve o retorno do Diego, quando o Rogério também acabou assumindo a equipe. Acho que pro Hugo também ter uma maturaçãozinha aí no próximo ano também, acho que vai ser importante para ir entrando aos poucos, entendeu? Tendo oportunidade. Então ficou bom para todo mundo, o torcedor do Flamengo sai satisfeito, o Diego também, o Flamengo, e a vida segue. Verdade, essa troca é importante tanto para o Hugo quanto para o Diego, né? O Diego tem um reserva super qualificado e o Hugo também cresce profissionalmente, aprendendo no dia a dia ainda mais com o Diego. Felipe, agora vamos seguir aqui que eu estou vendo que tem vários assuntos para a gente conversar. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos falar sobre o Diego, que pode estar voltando, e também o Ilharão, que já treinou, inclusive, hoje, de leve, né? Ainda também está num processo de retomada. Isso, o Diego fez um trabalho específico, né, de reforço muscular, de preparação. Treinou hoje com o grupo, normalmente, integralmente. A tendência é que ele volte a ser relacionado na partida contra o Bahia. O Ilharão, ele só participou do aquecimento com o grupo, depois ele fez o trabalho separado, deu sequência, né? A recuperação dele, ele tem uma lesão na coxa. Acho que ainda é difícil que ele seja relacionado para esse jogo, mas provavelmente na próxima rodada já esteja à disposição. Mas o Diego provavelmente já está à disposição para esse jogo. Já vamos emendar aqui também e falar em relação ao Pedro Rocha. O Pedro Rocha, o contrato de empréstimo dele termina e ele vai voltar para o Spartak de Moscou, inclusive. A gente tem números do Pedro Rocha. Vamos colocar no telão? Depois para os meninos também comentarem em cima. Vamos colocar aqui, produção. 11 jogos pelo Flamengo, 3 como titular, 282 minutos em campo, apenas 1 gol marcado e 1 assistência dada. Rafa. Poucos minutos, né? Ele chegou com uma fila grande, com o Michael tendo sido contratado num contexto diferente, né? O Pedro Rocha na última temporada já havia, de certa forma, não vou isolar o individual, né? Mas o projeto do Cruzeiro fracassou e, consequentemente, o Pedro Rocha. E eu acho que essa fila, a questão das lesões, não ter encontrado uma sequência, influenciaram muito. E como o Flamengo já está buscando um investimento pesado na permanência do Pedro, dificilmente conseguiria se movimentar nesse mesmo sentido, né? Não dá para dizer que é um jogador barato do ponto de vista dos salários e não entregou o que se esperava. Nunca acho que é só uma questão do jogador, né? Tem todo um contexto, tem o cenário, a pandemia, a ordem das contratações, o impacto das contratações com relação à parte de mídia também. O Pedro Rocha chegou sem tanto impacto, não conseguiu furar a fila, não teve sequência e com isso não mostrou a que veio nesse ano dentro do Flamengo, né? Mas a concorrência era muito grande, Ricardinho. De certa forma até desleal, né? Sem dúvida que ele teve e tem, né, até então uma concorrência muito grande, não conseguiu ter muita continuidade, né, muitos minutos aí para poder desempenhar o seu jogo, para poder demonstrar o seu potencial, mas acho que é um bom jogador, sim. A questão é que o Flamengo realmente tem muitas opções com essa característica. É lógico, cada jogador tem a sua forma de atuar, mas o Flamengo tem muitas opções, né? E ele acabou tendo pouca oportunidade. Mas gosto do futebol do Pedro Rocha, acho que ele é um jogador de lado de campo e uma opção boa, e vai seguir o seu caminho, né? Vai voltar para o Spartak, talvez seja aproveitado lá, talvez algum outro clube de repente se interesse aqui mesmo no Brasil, enfim. A verdade é que o Flamengo tem outras opções, outras prioridades nesse momento. Comprou o Pedro recentemente, um investimento alto, e dificilmente faria isso em relação ao Pedro Rocha, porque realmente é um jogador que teve poucas oportunidades. Felipe, hoje é dia 17 de dezembro, já estamos na reta final de 2020. A temporada pensando no Campeonato Brasileiro, ainda vai até o final de fevereiro, né? Ainda vai ali meados de fevereiro, na verdade. Mas o Flamengo já está começando a planejar o elenco de 2021. O que você tem de informações sobre isso? A própria saída do Pedro Rocha já é um indicativo disso, né? O Flamengo até toparia continuar com o Pedro Rocha se conseguisse reduzir o custo dele mensal.
O Spartak, obviamente, não se mostrou interessado. Tinha uma conversa ali para renovar até o meio do ano que vem, mas acabou, né, depois das eliminações do Flamengo, essa redesenhada, né, do projeto aí, o Pedro Rocha acabou perdendo espaço. O Flamengo tem um menino que joga nessa posição também, que é o Yuri César, que está emprestado no Fortaleza, que está nos planos do Flamengo para a próxima temporada. Ele trabalhou até com o Rogério Ceni no Fortaleza. O Rogério Ceni utilizou ele bastante, apesar dele não ser titular absoluto, sempre entrava com o Rogério Ceni. Então é um menino que vai voltar, vai fazer parte do elenco do Flamengo na próxima temporada. Joga ali mais ou menos na posição do Pedro Rocha. O Hugo Moura também, que é um volante que está emprestado ao Coritiba, também tudo indica que ele vai voltar, vai ser utilizado, vai ser integrado ao elenco também nessa próxima temporada. Tem a contratação do Pedro, né, que já foi confirmada. Então, aos pouquinhos, o Flamengo vai se mexendo, já vai montando o seu elenco já para a próxima temporada. Pensando agora nesse final de semana, a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro começou na quarta-feira. A gente discutiu os 2 jogos que abriram essa rodada, mas o Flamengo agora joga no domingo contra o Bahia. Você tem mais informações também em relação a essa preparação? Se quiser, pode ficar à vontade até para soltar o teu pitaco, porque hoje a gente já vai mostrar, daqui a pouquinho, quem vai estar no nosso troca de chutes dessa semana. É uma menina. A preparação tá bem intensa. A gente teve informação até que no treino dessa quinta-feira foi um trabalho tático, durou mais de 3 horas. E os próprios jogadores do Flamengo, eles pediram para o Rogério Ceni para ele estender o trabalho tático, né, para vocês terem uma ideia um pouco da intensidade de como está sendo o trabalho ao longo da semana. É mais uma semana cheia para o Rogério Ceni trabalhar. O Flamengo que não vai ter o Arão, né, ainda nessa recuperação. Thiago Maia não joga mais na temporada, teve uma lesão grave no joelho, mas tirando isso, tem seus principais jogadores à disposição. Vai ter novamente o Gabigol, Pedro à disposição, Bruno Henrique. Então, acho que a expectativa é a melhor possível para um bom resultado para o Flamengo conseguir pontuar e se manter nessa briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Ricardinho,